Vamos pegar um ciclo de iniciante aqui que eu achei na internet, para a gente dar uma discutida em cima disso e ver erros e acertos, tá? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Eu tô com um ciclo aqui de iniciantes, tá? Que eu achei num fórum, não vou ficar citando para não ficar chato. Não sei se foi montado por um profissional ou não. E aí você vai dizer assim, Leandro, mas analisando, você não acha que dá para saber se foi por um profissional ou não? Não dá para saber, tá? Por quê? Porque a gente tem um profissional, médico mesmo, que não entende nada de hormônios para essa finalidade, tá? Que fique claro. Então, da mesma maneira que eu sou um professor de educação física e eu não sei dar aula de natação, ainda que eu possa, porque eu não me dediquei para isso, minha área é outra, o que eu sei fazer é dar consultoria para mudança corporal, existe médico também que não estudou para aquilo, mas entrou nesse mercado porque é lucrativo. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Até para você escolher um bom médico, você precisa ter conhecimento. E eu falo isso não como uma forma de venda, tá? Porque eu tenho um curso só sobre esteroides anabolizantes, que inclusive vários médicos compraram e deixaram feedback. Pô, Leandro, eu queria atuar nisso e agora me sinto seguro. Então, beleza, obrigado pela humildade, mas não é por isso que eu tô falando, é porque é a verdade. E aqui, quando a gente vai olhar, vamos fazer então aqui uma análise, tá? Primeiro ponto, quando a gente vai falar de um iniciante, pessoal, o ciclo com uma droga só já seria muito bem-vindo. Então poderia ser um ciclo só com cipionato de testosterona, né, que é o Deposteron de farmácia, não teria problema nenhum nisso. Inclusive vários e vários médicos são adeptos disso. Por quê? Porque o corpo de uma pessoa iniciante para o uso de esteroides, tá? Que fique claro. Porque uma pessoa que está começando a academia não faz sentido nenhum, ela não tem mionúcleo suficiente para aproveitar quase nada, provavelmente nem o que ela mesma produz. Então colocar uma dose a mais é só se encher de colateral. Mas para uma pessoa que já está maturada, vamos colocar aí 2, 3 anos de treino muito bem feitos, progredidos, que você mudou o teu shape, você ganhou pelo menos aí uns 10, 15 quilos de músculo para homem, né? E metade disso para mulher, então talvez faça sentido se ela almeja algo diferenciado. Mesmo assim, um ciclo muito leve já seria muito forte, assim, já mudaria muito o físico da pessoa. Eu sei porque eu dou consultoria, né, há mais de 10 anos, e a gente vê que aquele indivíduo que ele já está muito bem naturalmente, que ele já progrediu legal, quando ele coloca um pouquinho de texto, é um absurdo. Mas também não tem necessariamente um problema, né, de você ter duas drogas no mesmo ciclo, desde que a carga de andrógeno semanal não seja muito grande. E aqui, ó, nós temos então cipionato de testosterona, né? Um ciclo de 8 semanas, ok. Cipionato de testosterona, 200 miligramas nos domingos. E aqui eu entendo o que é nos domingos. Eu gosto também dessa metodologia. Por quê? Se você joga no domingo, o pico plasmático acontece na segunda, terça e quarta. Então você pode deixar para treinar melhor no começo da semana. Vamos supor que você treina de segunda a sexta e você toma na sexta. Aí o pico plasmático é sábado, domingo e segunda. Aí sábado, domingo você fica descansando. Então assim, você vai ter resultado? Vai. Mas se você joga, por exemplo, estrategicamente no meio da semana, poderia ser numa segunda, numa terça também, mas que pelo menos os próximos 3 dias você treinasse, você acaba por ter um rendimento mais favorável no treinamento. E aqui é que entra essa coisa da inteligência, porque vai dar resultado você tomando 200 miligramas em qualquer dia da semana, mas se você escolhe melhor o dia, você tem um resultado ainda melhor usando a mesma quantidade, e é disso que se trata, menos dose e mais eficiência, né? Então, aqui, oxandrolona, 20 miligramas de pré-treino, tá? Quando fala de pré-treino oxandrolona, normalmente é 1 hora antes, 5 vezes por semana. E sempre quando a gente vai falar disso, a gente fala assim, mas eu vou ficar então 2 dias catabolizando sem oxandrolona. Tá louco? Você tá com testosterona no corpo, você tá com a própria oxandrolona no corpo, porque apesar de você não usar naquele dia, ela continua no teu organismo. Então eu acho muito legal aqui, porque reduziu, né? 5 vezes por semana, a gente tá falando de 100 miligramas de oxandrolona por semana. Se a pessoa manda 7 dias, isso aumenta 40%. Isso é muito relevante, 140 miligramas por semana. E às vezes vai jogar nos 2 dias que vai ter um efeito anticatabólico e que até pode ter um resultado maior e que provavelmente vai ter um resultado maior, porque você está jogando 40% a mais, só que você não vai ter 40% a mais de resultado, porque naqueles 2 dias você não deu um punch no seu treino, porque a ideia da oxandrolona no pré-treino é o quê? Dar um pico plasmático da droga no organismo e com isso você conseguir treinar com mais qualidade. E treinando com mais qualidade você vai evoluir mais. Você não toma esteroide para o treino ficar mais fácil, você toma ele para ficar mais difícil. Então aqui eu acho um protocolo bem inteligente, tá?
Não que vai servir para todo mundo, né? Provavelmente se você copiar isso aqui vai dar errado. A ideia não é validar um protocolo para as pessoas fazerem. Se você entrou no vídeo para isso, tá tudo errado. Compra o meu curso de esteroide e aí eu vou ter que ser incisivo. Vou falar, olha, tem que comprar o curso de esteroide porque você entendeu tudo errado. Se você copiar um protocolo fixo, você vai se ferrar. Isso aí é com certeza. E eu já vou mostrar aqui por quê. Porque agora a gente entra aqui no anastrozol com 1 miligrama por dia. Gente, essa quantidade está extremamente exagerada, né? Um cipionato de testosterona de 200 miligramas por semana, dificilmente você precisa de anastrozol se você tem um percentual de gordura adequado. Então vamos lá, para você que está se sentindo confiante em copiar, vamos problematizar. Se eu tiver 25% de percentual de gordura, eu vou aromatizar de forma diferente do que se eu tiver 5%. Então entende que quanto maior o percentual de gordura, mais eu tenho enzimas aromatase, porque elas estão no adipócito. Então eu vou aromatizar mais. E aí a dose do anastrozol não serve para qualquer um. Só que de qualquer forma, mesmo que fosse a pessoa mais obesa do mundo, 1 miligrama de anastrozol por dia é uma porrada assim que é um absurdo. Só que vai zerar o estradiol, e estradiol zerado, você vai ferrar com o teu colesterol. O estradiol ele tem efeito cardioprotetor. Né? Por que homem infarta mais do que mulher? Porque mulher tem estradiol mais alto a vida toda. Então ela protege mais o coração. Quando você usa esteroide, você piora a condição cardíaca. Remodelagem cardíaca se torna um cuidado que você tem que ter. Então aqui está totalmente exagerado. Tá? Isso aqui vai ferrar com o cara, para falar a verdade. Aqui, normalmente, quando trabalha com uma dosagem assim, né, o que a gente vai mais ver aí nos âmbitos médicos é fazer um acompanhamento. Então vamos ver como é que está o estradiol. Opa, deu um sinal que ficou muito alto aqui, a gente tira um exame e aí escolhe uma dosagem específica para aquela quantidade de estradiol. Então aqui isso aqui tá exagerado, tá? E Dostinex, né, ele vai inibir a hipófise lactotrófica, então ele vai diminuir a prolactina. Só que desnecessário, porque num ciclo desse daqui, nenhuma dessas drogas vai fazer subir a prolactina. Então assim, isso aqui tá sobrando também. É droga a mais pro cara tomar colateral. A menos, claro, que de repente o cara já chegou com a prolactina alta lá por algum motivo, de repente é um outro usuário, não sei, porque a gente não sabe o histórico do paciente, e ele foi passado junto para esse controle prévio que já foi detectado. Aí tudo bem. E aí, bom, finalizando isso daqui, entrando na TPC, não está especificado aqui, tá? Mas a gente tem que lembrar que a maior meia-vida do ciclo é o cipionato de testosterona, e a gente já falou sobre meia-vida no canal, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema. E a gente está falando da TPC iniciar dependendo da quantidade de 2 a 3 meias-vidas. Só que isso pode ser muito mais se for um ciclo de 12 semanas, se for um ciclo de 600 miligramas ao invés de 200, porque aí o empilhamento é maior. A ideia é começar a TPC no momento que está em baixa, onde a testosterona já atingiu um nível fisiológico, só que ela está vindo da droga. Aí você tem que começar a estimular a sua para ela sobressair e conseguir estabilizar os resultados. Aqui, provavelmente, tá? Dado que são 8 semanas e são 200 miligramas uma vez por semana, provavelmente aí, iniciando em 14 dias, parece um tempo bem bom. Mas vendo por exames, isso é muito melhor. E aí foi usado aqui o clomifeno, que ele estimula o LH e o FSH, hormônio luteizante, hormônio folículo estimulante, e com isso ele ajuda as células de Sertoli e Leydig voltar a produzir testosterona, né, e também a saudosa espermatogênese. O tamoxifeno também poderia ser utilizado aqui, mas o clomifeno faz muito bem. Uma dosagem menor por mais dias, quando você trabalha com éster maior, parece fazer mais sentido também, porque ainda que a testosterona largue o teu organismo em pico em 2 semanas, pensa que às vezes o tempo de detecção de um cipionato de testosterona pode ser 1 ano. Ou seja, em 1 ano você ainda tem um resquício mínimo do mínimo do mínimo. E isso pode ser bem ruim ali nas primeiras semanas. Porque a pior coisa que tem aqui, pessoal, é o seguinte: o cara termina esse ciclo aqui, ok, né? E aí no outro dia ele inicia a TPC. Só que pensa que 15 dias ele tá com a texto do ciclo ainda. Então ele não vai sentir nada. Ele vai falar, pô, beleza, passou 2 semanas, eu não perdi nada, olha que legal. E aí depois a TPC dele acaba prematuramente, aí o eixo dele tá inibido, a droga da TPC sai e aí atrapalhou tudo. Então o timing da TPC é extremamente importante. Eu vou deixar aqui agora a indicação, pessoal, de um vídeo falando sobre o uso de um deposteron por semana, né? Como o pessoal está chamando de TRT, mas aqui não é TRT. Porém, um deposteron por semana, eu vou ter resultados com boa saúde e longevidade?
Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui.